toda a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 13. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor ele possa, de um modo muito especial, ministrar essa palavra no nosso coração. Eu digo amém, a oração já feita. Eu sei que há muitos no nosso meio que estão visivelmente abatidos de espírito. Muitas têm sido as cargas, mas o Senhor, Ele nos estimula, nos encoraja a não desistir de buscá-lo, a não desistir de esperar nele, de buscá-lo de uma maneira viva e especial. O Evangelho de Lucas, ele é chamado de Evangelho da Oração. Nós vemos em vários momentos, nesse próprio contexto em que está esse texto que nós lemos, é um contexto de oração. O Senhor começa falando da oração dominical na versão de Lucas. Esse texto remete à prática da oração e nos estimula a não esmorecer em nossas demandas. Se você não pode orar com palavra, ore chorando, ore com gemido, clame na presença de Deus, fique em silêncio diante do Senhor, mas o Senhor é aquele que conhece a profundidade do seu coração, sabe as dores, sabe as lágrimas não choradas para fora, sabe aquilo que vai no mais profundo do seu coração. Esse é o nosso Deus. No meio da família tem uma história que é contada de uma mulher, cidadezinha do interior do nosso estado, e essa figura era muito conhecida e tinha um nome engraçado, chamavam ela de Maria Cabiló. E ela era uma pessoa que não tinha no mundo quem aguentasse quando essa mulher queria alguma coisa. E ela insistia tanto que acabava ganhando aquele pleito pela importunação. E acabou que no meio da cidade, por conta dessa Maria, surgiu um ditado popular que dizia o seguinte: quando alguém estava
insistindo muito com algo, se dizia: olha, Maria é cabiló, quando quer, quer. E esse texto que nós lemos mostra a necessidade de nós sermos um pouco como aquela Maria. De repente, essa Maria era mais sábia que os crentes, porque ela entendia a necessidade de ir à luta, de buscar o que ela queria, de lutar pelos seus pleitos, clamar, insistir, até que aquilo lhe fosse concedido. E no tempo de imediatismos como a gente vive, as pessoas todas têm muita pressa, elas andam correndo de um lado para o outro, são tantas lutas, tantas demandas, tantas exigências e tantas cobranças. E num tempo assim, nós esmorecemos com muita facilidade. Se você não consegue isso aqui, você já larga isso aqui, já pula para outra coisa, e já vai pleitear outra coisa lá na frente. E não é bom que as coisas sejam assim. Parece que instantaneidade não é regra no reino do Senhor. Pelo contrário. E na maioria das vezes, a espera faz parte da grande resposta que Deus tem para cada um de nós. É como se Ele estivesse nos ensinando a confiar nele. E eu sei que isso, do ponto de vista físico, humano, emocional, causa desgaste, por conta daquilo que eu já falei antes. As coisas têm que acontecer instantaneamente, num abrir e fechar de olhos. Nós estamos querendo alguma coisa e nós já vamos correndo para tentar conseguir aquilo de todas as formas. E se não for do jeito que a gente quer, também não serve. E o Senhor está dizendo para nós: desacelere, porque no meu reino as coisas são diferentes. O que você tem que fazer é continuar orando, continuar chorando na presença do Senhor, continuar insistindo até que a resposta venha. Sim, porque essa resposta ela virá. E eu queria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta, porque eu queria ir com vocês ao texto e juntos nós olharmos para alguns princípios que o texto nos traz, que norteiam as nossas demandas de oração. A primeira coisa que eu descubro aqui é que não há hora específica ou adequada para batermos a porta de um amigo, um amigo verdadeiro, ao qual nós expomos a nossa necessidade. E o Senhor é o nosso maior amigo. Jesus é o nosso maior amigo. O texto, nos versículos 5 e 6, eles dizem assim: então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então Jesus, como eu disse, é o nosso melhor amigo. E além de nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, porque a nossa semelhança passou por todas as coisas, mas sem pecados. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecados. E Ele sabe exatamente aquilo que vai no nosso coração. Ele sabe exatamente o pesar, a dor, a angústia profunda de alma que nós sentimos, porque Ele experimentou todas as coisas. Então não se constranja de estar com Ele, de clamar a Ele, de insistentemente bater a porta e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, julga a minha causa, como aquela outra pessoa que fez isso lá no capítulo 18 desse mesmo evangelho, aquela mulher que era uma viúva e estava na porta de um juiz iníquo para que ele julgasse a sua causa. E no final das contas, aquela mulher saiu de posse de vitória, porque aquele juiz iníquo também acudiu aquela mulher por causa da importunação. E o Senhor diz: olha,
se esse juiz iníquo, ele acudiu essa mulher, o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? E eu tenho dito aqui muitas vezes, há orações minhas que eu já nem ouço emitir palavras, eu já comecei a dizer amém para aquilo que o Senhor falar. Muitas vezes eu digo esse amém em lágrimas, porque muitas vezes quando nós dizemos amém e a resposta vem, ela passa por uma série de coisas que nós até de certa forma não estamos preparados emocionalmente para viver, mas são necessárias essas providências da parte de Deus para que aquela vitória chegue nas nossas mãos. Tem algumas causas no momento que, como diz alguns irmãozinhos, só Jesus na causa. Não há o que fazer, não há como pedir, não há como pleitear com palavras. Mas a gente vai à presença de Deus, a gente coloca o rosto no pó, a gente clama, a gente chora, a gente grita, a gente geme. E muitas vezes a gente faz uma oração silenciosa na presença de Deus, que as lágrimas correm e você não tem uma palavra para emitir, porque todas as palavras já foram usadas e não há palavras no nosso vocabulário que a gente possa usar naquela situação. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então nós temos intimidade com o nosso amigo, nós temos abertura para adentrar com ousadia diante do trono da graça e ali pleitear as nossas causas. Muitas vezes nós compartilhamos com algumas pessoas os conselhos que vêm só a misericórdia de Deus. Mas quando nós vamos ao Senhor, ao nosso amigo, ao nosso Salvador, ao nosso conselheiro, Ele tem o melhor para nós. Amém? Amém. A segunda coisa, segundo princípio que nós encontramos nesse texto que nós lemos no início, é que não recuemos diante da aparente resposta negativa ou mesmo do silêncio. Se aquele a quem nós estamos dirigindo a nossa petição é amigo de verdade, temos intimidade para continuar insistindo. E nós temos intimidade com o Cristo que pagou o precioso sangue por nós, pagou um preço precioso, preço de sangue por nós, e nós temos valor para Ele. Ele fez um sacrifício por nós. Versículos 7, 9 e 10, eles dizem o seguinte: e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Tem uma outra história, tem uma outra situação que eu queria compartilhar com vocês a respeito da perseverança, daquela postura onde você não arreda pé, você crê verdadeiramente que aquilo que você espera vai acontecer. Havia uma mulher que foi abandonada pelo marido muitos anos atrás, isso década de 50 por aí, talvez 40, 50, não sei. E essa mulher, quando a terceira filha nasceu, o marido disse: eu vou ali comprar cigarros. E voltou 15 anos depois. Não sei onde ele foi comprar esse cigarro, mas tudo bem. Eu acho que ele foi plantar o fumo para poder fazer, mas enfim. 15 anos depois ele voltou. Quando ele voltou, a mulher estava no terraço da casa. Ele passou por ela e disse: oi, fulana. Ela disse: oi, Oswaldo. Aí ele foi entrando e ela disse: seu chinelo está no mesmo lugar e seu pijama está no cabide. Ela mantinha o par de chinelos
junto da cadeira de balanço que ele costumava sentar. Ela manteve aquele par de chinelos e manteve o pijama dele limpinho, intacto, pendurado no cabide, porque ela sabia que ele ia voltar. E dizia para os filhos: olha, seu pai vai chegar. E essa mulher não era uma serva de Deus. Nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, nós temos um dono, como costuma dizer a nossa irmã Ruth. Nós temos um dono. E nós precisamos perseverar naquilo que nós cremos que Ele fará, e Ele fará. Amém. Então, se uma mulher que é incrédula, uma mulher que não conhece o Deus ao qual nós servimos, teve essa postura, porque nós não podemos ter. Nós não podemos fazer menos do que ela fez. Eu sei que são muitas demandas, são muitas lutas, são muitas exigências, são muitas cobranças, são muitas necessidades, mas há saída para nós. Ele está vindo na nossa direção. A resposta está vindo na nossa direção. Amém? Amém. O terceiro princípio nós encontramos nos versículos 8 e de 11 a 13. Receberemos tudo de que tivermos necessidade. Amém? Amém. O texto diz: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Mesmo como cristãos, já tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, enquanto tivermos vida sobre a terra, precisamos desse enchimento, desse transbordar do Espírito. Isso não significa que o Espírito não está em nós, mas que nós precisamos desse transbordar para que haja uma ação mais ampla e efetiva do Espírito de Deus em nós. Clamemos ao Senhor por isto. O Senhor, Ele vai dar boas dádivas, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Mas antes de pedir qualquer coisa, peçamos mais e mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Que esse texto hoje traz para nós. Em primeiro lugar, levemos ao Senhor as nossas causas. Peçamos, busquemos, batamos até que sejamos atendidos. Não esmoreçam em nome de Jesus. Porque é isso que o adversário quer. É isso que ele tem tentado espalhar no meio do povo de Deus. Segundo lugar, não recuemos diante da aparente demora ou resposta negativa. Estamos com persistência. Deus está nos treinando a confiar nele. E em último lugar, a resposta virá. O Senhor nos dará tudo de que realmente tivermos necessidades. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração, que Ele possa derramar uma unção de alegria sobre a sua vida, que Ele possa trazer um renovo sobre você em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor possa visitar quantos neste lugar entraram abatidos, esmorecidos de espírito, e que o Senhor possa levantá-los, que o Senhor possa renovar as suas forças, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.